Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um culto ao nosso Deus nesta manhã de domingo. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses 4, vamos ler a partir do verso de número 10, essa carta de Paulo a estes irmãos nessa cidade. Filipenses capítulo 4, versos 10 até o verso de número 13. Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar pedindo a direção do Senhor? Pai, obrigado por esta manhã, Deus, ter o privilégio de estar reunidos como igreja na Tua casa. Senhor, eu sou muito grato, Pai, porque o Senhor nos deu sabedoria e inteligência, o Senhor nos deu o entendimento da Tua palavra. Mas agora, pelo poder e através do Espírito Santo, o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, o Senhor possa aquecer o nosso coração. O Senhor possa, Deus, de alguma maneira fazer com que não apenas saiamos daqui vivenciando essa mensagem, mas possamos compartilhar, possamos sair daqui, Deus, compreendendo a teologia do contentamento, o contentamento cristão tão necessário para nós hoje. Por isso eu te peço, Pai, faz-nos pessoas que manifestam essa alegria, esse contentamento, mas não de forma aparente, não de forma hipócrita, mas de forma verdadeira, genuína, de todo o coração, que isso seja uma realidade no nosso interior. E eu te louvo por essa igreja estar aqui presente, para que eles possam também compreender e viver essa mensagem. Oramos para que o Espírito Santo aplique ela em nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, viver contente e alegre, talvez é um desafio muito grande da nossa sociedade atual. Mesmo com tanta tecnologia disponível, mesmo com carro disponível, com celular disponível, com iFood disponível, com Netflix disponível, com muitas coisas que as gerações passadas não tiveram, parece que a gente está mais infeliz. E parece que quanto mais a gente busca coisas deste mundo, parece que a infelicidade aumenta. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer cirurgias estéticas. Então, não se dando por satisfeitas, as pessoas querem trocar a cor dos olhos, querem aumentar os seios, querem trocar a cor do cabelo, querem de alguma maneira melhorar o seu corpo, e mesmo assim estão infelizes. A gente tem uma infinidade tão grande de carros, que quando a gente passa na rua, naquela época só tinha Brasília, Fusca, Variante. Hoje a gente tem uma variedade tão grande de carros que você fica infeliz com o carro que você tem, porque você poderia ter pensado melhor, de repente, se você tivesse aquele carro e não o que você tem. Quando a gente vai no shopping e a gente vai comer uma comida, a gente está na praça de alimentação e tem tanta variedade de comida que você pensa assim, nossa, que lugar eu escolho? Aí você escolhe um lugar depois de olhar muito, e quando você acaba de comer aquela comida, fala assim, nossa, parece que não era isso que eu queria comer. Eu queria ter comido naquele outro lugar. E de repente você tem um streaming em casa, né? Uma Netflix, um Amazon Prime, ou qualquer for o seu streaming, e você passa minutos e minutos tentando escolher um filme. E quando você está na metade do filme, você fala assim, acho que não era esse filme que eu queria não, vou voltar lá no catálogo, vou escolher um novo. Irmãos, o fato é que nós, infelizmente, estamos numa geração de descontentamento comunal, colossal até. Quantos de nós vivemos uma vida descontente mesmo com tudo que a gente tem?
E a gente não cumpre, a gente sempre pensa no mandamento no Antigo Testamento, né? A gente pensa nos mandamentos de Deus como uma espécie de cumprir a lei de Deus, dos 10 mandamentos, alguma coisa do velho. Mas a gente esquece de que mandamento e evangelho estão no Antigo e no Novo. Você nunca pode esquecer que Davi não foi salvo porque cumpriu os 10 mandamentos. Moisés não foi salvo porque cumpriu a lei de Deus. Moisés foi salvo pela graça. Moisés foi salvo porque ele esperava o Messias que viria. Nós esperamos também o Messias que há de voltar, que já veio. A diferença nossa de Moisés é só temporal. Moisés creu no Messias que viria, nós cremos no Messias que já veio, que vai voltar. O fato é que a salvação e o evangelho está presente no Antigo e no Novo Testamento, assim como o mandamento da lei de Deus está presente no Velho e no Novo. E há um mandamento que a gente esquece, dito no Novo Testamento, que é: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E o apóstolo Paulo, usado para nos dar este mandamento, também é usado aqui para viver uma vida de contentamento cristão, mas parece que a gente tem sido pessoas tristes mesmo. A gente vem para a igreja porque acha que é um momento de certa maneira sério e triste, então eu vou lá adorar a Deus. Quando a gente vai para casa, ou vai para o trabalho, ou de alguma maneira vai curtir férias com a família, a gente vai triste, vai tenso. Mas o cristão deveria ser a pessoa mais feliz da terra. Você sabe por quê? Porque o crente, ele desfruta de duas graças que eu já falei para vocês em outras pregações: a graça comum e a graça especial. Se você está numa praia e o crente pode desfrutar daquele mar, glória a Deus. O ímpio também pode, não é? E de repente o ímpio está ali na felicidade dele, na alegria dele, curtindo, tomando cerveja, dançando uma música imoral, né? Adulterando de alguma maneira. Você vê ele se alegrando com os prazeres do mundo, mas o crente está ali triste, né? Infeliz. Mas o crente deveria, claro, não de forma pecaminosa, mas estar alegre por estar na praia, desfrutando da graça comum como o ímpio, né? O sol, o mar que Deus deu a todos, mas também sabendo da graça especial, porque ele é salvo. Você entende que nós, diante do mar, da praia, de um rio, de um acampamento, de um lugar que você gosta de desfrutar, você deveria estar desfrutando daquilo ali de uma forma muito mais intensa, contente, alegre e feliz, porque você desfruta da graça comum, igual ao ímpio, mas da graça especial, porque você é salvo. Isso deveria dar uma alegria, um prazer tão grande no seu coração, que você fala assim: gente, eu estou aqui nessa praia, estou nessa chácara, e eu estou salvo, estou aguardando Jesus voltar, estou cumprindo o ID do Senhor, pregando o evangelho, discipulando pessoas, e ainda estou desfrutando desse lugar aqui. Isso deveria ser um momento de tão alegria no seu coração, que deveria explodir no seu coração de tanta felicidade. E essa busca contente e feliz impulsiona os homens à felicidade. Jesus começa o sermão da montanha exatamente: bem-aventurados ou felizes são aqueles que alguma coisa são. Mas para conseguir essa meta, irmãos, parece que a gente tem feito igual ao mundo, consumindo quilos e quilos de tranquilizantes, voltado para nós mesmos e não para Deus. Toda vez que a gente pensa em satisfação, contentamento, alegria, a gente não pensa em glorificar, adorar a Deus, a gente pensa em nós. A gente pensa na nossa autoestima, prazer e alegria. Mas infelizmente a gente acabou sendo dominado por essa síndrome que acarreta o mundo. Eu chamo de síndrome de Poliana. O que quer dizer síndrome de Poliana? Poliana foi um livro escrito por Eleanor Porter, em 1913, onde ele descreve uma garotinha que falava do jogo do contente, o jogo da felicidade ou o jogo da alegria. Então tudo que a Poliana via, né, de alguma maneira naquela circunstância, ela tinha que jogar o jogo do contente, o jogo da felicidade ou o jogo da alegria. Isso inclusive virou temas até mesmo de novelas brasileiras. E por causa dessa síndrome de Poliana, a gente não quer viver nenhum único centímetro ou um único milímetro de descontentamento. A nossa busca sempre é por aquilo que ainda não foi alcançado, o emprego ainda não almejado, a mulher não adquirida, o carro não alcançado e nem a casa. E a gente acaba vivendo um padrão de comportamento meio mundano mesmo. Eu volto a dizer e vou enfatizar isso aqui enquanto eu estiver pregando esse púlpito: o mundanismo não entra na igreja só quando você vê paredes pretas, luzes, show. O mundanismo entra na igreja quando a gente começa a pensar como o mundo. Então as pessoas fazem uma certa lavagem cerebral de frases de efeito, frases emotivas, emocionais, do tipo seguinte: olha, você tem que suavizar a sua mente. Você, na verdade, tem que ter uma paz de espírito constante, porque você precisa inundar a sua cabeça de pensamentos positivos, capazes de remover
o mínimo de descontentamento que você tiver. Mas infelizmente a gente sabe que isso não dura muito tempo. É uma pílula, na verdade, que logo se esvai. E essa ideia então de Poliana, de jogar o jogo da felicidade, irmãos, pode até parecer em certa medida saudável, mas o fato é que a gente procura sempre se agarrar às circunstâncias externas. A gente quer uma circunstância para se apegar, para ser feliz, e a gente quer uma alegria que foi talvez do passado, como aquelas pessoas seguem nas páginas do Instagram, a nostalgia. A gente prefere uma alegria momentânea e imediata, como uma pornografia, ou a gente espera sempre uma alegria futura, de algo que eu ainda não pude alcançar. E é interessante, quando Paulo está escrevendo essa carta de contentamento, a carta de Filipenses, a carta da alegria, provavelmente ele não estava provavelmente não, eu diria provavelmente, é porque eu vou citar aqui, provavelmente ele está preso em Roma, mas ele não escreve aquilo ali no spa, ele não escreve aquilo ali no resort, Paulo não escreve isso aqui dirigindo uma Ferrari. Essa carta é escrita provavelmente em Roma, e ele está preso ali, após mais ou menos 28 anos depois de Jesus subiu aos céus. E essa carta direcionada a essa cidade, Filipos, quer mostrar exatamente que você deve estar contente em todo o tempo. Paulo, que ele sabe o que é estar feliz quando ele estava bem alimentado. Paulo escreve do verso 10 ao verso 13, mostrando que ele pode tudo naquele que fortalece, não para ele ser um super-homem, como muitas igrejas pegam esse texto isolado. Quando Paulo diz que ele que ele pode todas as coisas naquele que fortalece, ele não está dizendo que ele pode ter então o carro do ano que ele pretende ter, ou que ele pode ter aquela doença ser curada. Quando ele escreve que tudo pode naquele que fortalece, eu posso ver todas as circunstâncias em Deus que está me fortalecendo a passar por abundância ou passar por escassez. E apesar do tom de alegria dessa carta que permeia ela toda, é importante lembrar que o tom de seriedade dentro da carta existe, porque a igreja está sendo perseguida, ele mostra isso no capítulo 1, há uma pressão pelos falsos ensinamentos que ele demonstra no capítulo de número 3, e há conflitos dentro da igreja no capítulo 2, verso 18, por exemplo. Nesse trecho que a gente lê, Paulo está feliz com aquela generosidade daquela igreja e daqueles irmãos, onde ele aprende algo que nós precisamos então aprender. Contentamento, alegria é um aprendizado. Paulo diz que ele aprendeu com isso, não foi isso que ele diz, irmãos? Olha, digo isto verso 11, digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. É um aprendizado. Por causa do nosso coração pecaminoso, a gente não nasce contente. Por causa do nosso coração pecaminoso, a gente não nasce alegre e feliz por causa das circunstâncias. Foi um aprendizado. E nessa jornada de aprendizado, nesta manhã, eu quero caminhar com você nesses minutos que a gente tem. E nesse processo de aprendizado curto, irmãos, nós temos poucos minutos para falar desse processo de aprendizado. Você precisa levar esse aprendizado para a sua vida. E nesse processo de aprendizado, leve essa pregação como você tem que vê-la de novo no YouTube quando você estiver triste em algum momento da sua vida. Em algum momento você vai precisar voltar essa pregação como uma caixa de ferramentas que você carrega da vida cristã. Essa pregação você não vai pegar aqui, vai levar ela e vai sair exultante, mas o fato é que você tem que agora pensar, eu tenho uma ferramenta que eu preciso usar, que é o aprendizado do contentamento e da alegria. E para esse aprendizado, eu quero começar uma jornada com uma pergunta sincera e honesta, que você precisa fazer no seu coração. Você é verdadeiramente feliz? Pense um pouco. Você é alguém que pode dizer que é alegre, que é feliz, que é contente? Ou será que você está vendo a capa de felicidade quando você encontra um irmão da igreja, um parente ou alguém do seu trabalho? Irmãos, lá no fundo, contentamento, na verdade, da perspectiva cristã, é aquilo que John Stott escreveu. Olha só o que John Stott escreve em um de seus livros. Contentamento é o segredo do que a gente chama de paz interior. Não trouxemos nada neste mundo e não podemos tirar nada dele. A vida é uma peregrinação de um momento de nudez para o outro momento de nudez. Já parou para pensar nisso?
Quando você nasce e quando você morre, é um momento de nudez para outro momento de nudez. E nessa peregrinação, nós devemos viajar de forma contente. Mas como é que está a sua viagem? A sua viagem pela vida está contente? Você está alegre em Cristo? Ou você está triste possuindo Jesus? Você usa Jesus como uma espécie de cereja de bolo, como o Paul Washer fala, só o toque final da sua vida? Ou Jesus é a essência do seu bolo? Eu já vi frases do tipo assim: olha, nossa, aquela pessoa é bem sucedida financeiramente, ela tem uma família linda, ela é estável, tem saúde, só falta uma coisa para aquela pessoa: falta Jesus. Quando você diz que só falta uma coisa para ela, que é Jesus, então falta-lhe tudo. Aquela pessoa não tem nada. Mas a gente está no caminho inverso, a gente tem Jesus e a gente olha para o mundo, espelha no mundo e fala: nossa, está me faltando tanta coisa. Como Paulo pode dizer, irmãos, diante de tudo que ele passava, o seu contentamento? Como que ele pode dizer que é contente diante de tudo que ele passava? Porque Paulo sabia que o contentamento dele não está pelo que ele tinha, mas diante da pessoa que ele servia. A gente vê nessa declaração Paulo suportar tudo em nome de amor a Deus, tendo Deus no coração dele e nunca fora de Deus. Quando você entra no relacionamento com Deus através de Cristo, você tem que entender que você já tem esse contentamento suficiente para a sua vida, irmãos. E quando lhe falta contentamento, sabe o que lhe falta? Mais de Cristo. É simples assim a conta. Se então lhe falta contentamento, é porque lhe falta compreender Cristo, lhe falta ser cheio do Espírito Santo, lhe falta uma compreensão necessária de ser mais cheio do próprio Cristo. Porque quando a gente fala de descontentamento, é porque nos falta Deus. Há até aquela frase famosa, né? O buraco da sua vida é tão grande, que ele é do tamanho de Deus. E que só o próprio Deus vindo ali para tampar esse buraco dessa infelicidade e insatisfação que você vive. Portanto, o descontentamento, então, dessas pessoas tem roubado a paz delas. Elas vivem como miseráveis, literalmente. Quando a gente vive uma vida de descontentamento, irmãos, a gente desonra a Deus. A gente diz, na verdade, em outras palavras, é claro que a gente não vai verbalizar isso, né, explicitamente, mas em outras palavras Deus não é suficiente. Cristo, na verdade, não me satisfez plenamente, por isso então é Cristo e mais alguma coisa. Sempre é Jesus e alguma coisa a mais. A gente não pode, irmãos, depender dessas fontes externas para nos contentar. Por quê? Porque elas nunca serão satisfeitas por causa do nosso coração pecaminoso. O contentamento, então, nos convida a olhar e a viver a este Deus, a olhar na sua direção, independente da posse, status ou de qualquer coisa que possa nos faltar aos olhos deste mundo. Portanto, se Cristo não é o seu contentamento maior, você sempre viverá nas garras do descontentamento. Eu vou repetir: se Cristo não for o seu contentamento maior, você então sempre viverá nas garras do descontentamento. Mas o que seria então contentamento? A gente fala tanto dessa palavra e eu vou repetir ela ao longo da pregação. A primeira coisa do que não significa contentamento. Eu vou começar pelo modo inverso. O contentamento não significa fingir que nada está acontecendo na sua vida de ruim. Quando eu estou dizendo para você viver uma vida contente em Cristo Jesus, eu não estou dizendo para você se cegar à morte de um ente querido. Eu não estou dizendo para você ficar cego a uma doença que de repente você está passando. Eu não estou dizendo para você se cegar-se a uma dificuldade financeira. Não é isso. O contentamento cristão não significa fingir que nada acontece em sua vida. Mas o fato é que devemos ter em mente, irmãos, que diante das circunstâncias ao redor, tudo isso vai cooperar para eu ser moldado à imagem de Cristo. Então, pense nas suas circunstâncias ao seu redor. Eu não estou dizendo para você ignorá-las, eu só estou dizendo para você olhar elas para entender que isso está te moldando à imagem de Cristo. É o que Paulo diz em Romanos 8, 28. Mas o que significa todas as coisas cooperar para o meu bem, irmãos? O texto responde logo em seguida no verso 29. Vamos abrir esse texto? Eu acho que vale a pena a gente meditar brevemente em Romanos 8, 28. Você estava em Filipenses, você vai retornar um pouquinho aí na sua Bíblia, em Romanos 8.
Vale a pena a gente ver pelo menos esses 2 versos. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, por que todas as coisas vão cooperar para o seu bem? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para quê, irmãos? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem, para quê? Para qual finalidade? Te fazer mais parecido com Jesus. Pastor, mas essa esposa minha, você não conhece ela. Pois é, ela está te moldando a imagem de Cristo. Pastor, você não conhece o meu patrão, como ele me trata? Pois é, o seu patrão está sendo usado para te moldar a imagem de Cristo. Pastor, mas eu estou passando uma tribulação muito grande na minha vida financeira, saúde, emprego. Isso tudo está te moldando a imagem de Cristo. Mas todas as coisas só vão cooperar para o bem da quem, irmãos? Daqueles que amam a Deus. E quem são aqueles que amam a Deus? Lá no Evangelho de João é respondido: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Todas as coisas então vão cooperar para o bem de quem, irmãos? Daqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E essas coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? Qual é essa cooperação? Não é cooperar para o bem de você ter um carro melhor, uma saúde melhor, é cooperar para você ser conformado a essa imagem de Cristo. Então, a circunstância ao seu redor, os acontecimentos, vai cooperar para isto. Mas, irmãos, o contentamento então, se não é fingir que nada está acontecendo ao seu redor, contentamento cristão também não é um escape para o comodismo. Eu vejo muita gente falando assim: não, pastor, você pregar sobre contentamento cristão é para pessoas acomodadas. Eu não sou acomodado. Mas o contentamento cristão não fala de comodismo. Não é um escape para você viver sentado numa rede. Porque eu tenho certeza que quando os irmãos, principalmente mais agitados, mais impetuosos, vão falar assim: eu não vou viver uma vida de contentamento, nada. Eu quero progredir na vida. Eu quero avançar. O pastor está falando disso aí, mas eu quero ter mais bens, mais coisas desse mundo, mais sucesso, mais status, tudo mais. Mas, irmãos, na verdade, trabalhadores produtivos acham que a teologia do contentamento é um alimento para a acomodação, para a moradia das casas medíocres, mas não é isso. O contentamento não é um convite para o comodismo. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, você deve estar preparado e contente para aquilo que Deus te der. Então, de repente, Deus é do agrado dele te dar mais responsabilidades, você vai ficar contente com aquilo que Deus proporcionou dentro daquele campo de responsabilidade que ele te deu. Por exemplo, eu poderia estar contente na igreja que eu estava, sim, poderia estar lá, mas não acomodado. Se Deus abriu oportunidade para a gente reabrir esse trabalho, se Deus nos deu oportunidade para estarmos aqui reabrindo essa igreja, então vamos avançar nisso. Eu não vou ficar acomodado com isso. Eu estou contente com a igreja que Deus nos deu, eu estou contente com o ministério que Deus nos deu. Agora, se for o propósito de Deus para que a gente vá para um outro lugar algum dia, vamos também nos contentar com aquele trabalho novo, vai ser um desafio novo, vai ser um avanço novo, mas nós temos que estar contentes com o que nós temos. Enquanto temos o propósito de estar nessa igreja, servindo a Deus e esses irmãos, temos que estar contentes. Mas quantos irmãos estão descontentes com... Irmãos, se vocês soubessem as conversas dos pastores, vocês iam de alguma maneira ficar entristecidos, porque parece que não estão contentes com as ovelhas que têm, não estão contentes com a localização da igreja, não estão contentes com o salário que ganham, não estão contentes com os ministérios da igreja, estão vivendo uma vida de descontentamento. Aí sabe o que eles querem? Um novo campo de trabalho, para ele atuar numa nova igreja, porque lá vão ter pessoas diferentes. Irmãos, não se engane, pessoas descontentes. Portanto, o descontentamento não é um convite ao comodismo. Por quê, irmãos? Nós receberemos responsabilidade do Senhor, e diante daquela responsabilidade, nós vamos nos alegrar com aquilo. Eu estarei contente com o que Deus me deu, mas se for do agrado dele acrescentar mais alguma coisa, eu também estarei contente, conforme Mateus 6,33. Buscar o primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é as demais coisas ali? A comida, o alimento. Se Deus está te dando mais comida, vamos colocar aqui de forma financeira, é para você abençoar mais gente.
Se Deus te deu, você tem uma empresa e Deus está te abençoando com mais uma outra empresa, fique contente com aquilo. E se Ele te abrir uma porta para uma nova empresa, fique contente com aquela. E se Ele te abrir a oportunidade para mais uma, fique contente com aquilo. As oportunidades é Deus que vai te dar. E dentro desse contentamento, se você é um funcionário, fique contente como funcionário, trabalhe como para o Senhor, não é isso? Colossenses 3, 23, 24 nos diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa e herança. Portanto, eu estou contente no que eu estou, mas se Deus me acrescentar, eu também estarei contente. Portanto, o contentamento não é um convite para o comodismo, porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu, e eu vou usar para a glória dEle e para servir a Ele e aos outros, independente da posição que você está ocupando. Então você está lá no seu trabalho, você é um funcionário, você está contente, está alegre, está feliz, mas de repente seu patrão veio, você tem o potencial de você ser gerente, então você galga aquele posto de gerente, você vai ficar contente, alegre por ser gerente, e vai trabalhar para o Senhor, vai trabalhar de maneira honesta, saudável. E se Deus abre a oportunidade para aquele dono daquela loja gerenciar uma nova loja, você vai feliz e contente com aquilo que Deus te deu. Portanto, o contentamento não é o comodismo. O contentamento também não é uma justificativa para a preguiça, irmãos. Contentamento é diferente de preguiça. Preguiça é pecado. Preguiça se refere à falta de vontade de realizar tarefas, uma aversão ao esforço, uma negligência ao cumprir os deveres que Deus nos deu. Portanto, ser contente não é acomodado e não é ser alguém preguiçoso. O pecado da preguiça afeta a sua relação com Deus e com o próximo, porque se você tem preguiça, você não quer orar, você não quer estudar a Bíblia, você não quer vir à igreja. O seu pecado da preguiça afeta o seu relacionamento com o seu irmão, porque você não está disposto a servir o seu irmão, você não quer ajudar o seu irmão. Então é um pecado que afeta o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Portanto, a teologia do contentamento não é essa escora para os preguiçosos, muletas para acomodados. Conforme a própria palavra de Deus diz: procurai viver com serenidade, trabalhando com vossas mãos, como vos tenho recomendado. É assim que vivereis honrosamente na presença dos de fora, e não sereis pesados a ninguém. 1 Tessalonicenses. A palavra também diz no texto de 2 Tessalonicenses: aquele que trabalha, que não trabalha, que também não coma. Ou como Jesus falou em João: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Contentamento então não é isso. Mas então, o que é contentamento? E aqui eu quero traçar um caminho estratégico que a gente possa meditar na palavra de Deus, de como você aprender a se contentar. Lembra? Contentamento é um aprendizado. Você não nasce contente. Você está insatisfeito com o seu corpo, com a sua esposa, com tudo que você tem. E nesse caminho de aprendizado do qual Paulo descreve, eu quero caminhar com vocês no primeiro tópico, que é o caminho para o contentamento, é entender que isso é um processo. Vai ser um processo. Não é estalar de dedos, não é uma coisa automática, porque o nosso coração pecaminoso não quer estar contente. E quando o nosso coração pecaminoso nunca está contente com algo, irmãos, pense comigo, você nunca está contente, né? O homem, eu falo você no sentido geral. Lá no fundo, se você for galgando degraus acima, qual que é o topo que você tem que chegar? O próprio Deus. Lá no fundo, se nós estamos sempre descontentes com o dinheiro que temos, com a saúde que temos, com a mulher que temos, com a posição na igreja que nós temos, com as ovelhas que nós temos, lá no final, qual que é o topo da pirâmide então? O próprio Deus, que é perfeito, santo, adorado. Eu sempre penso, irmãos, que quando a gente está descontente, é uma síndrome de querer ser igual a Deus. O descontentamento, quando ele vem no nosso coração, é uma espécie de pecado que almeja como alvo final a Deus. Você não vai dizer isso, as pessoas não vão assumir isso, mas lá no fundo é isso. Estou descontente com o número de membros que eu tenho, quero mais. Estou descontente com o tanto de igreja que eu tenho, quero mais igrejas. Estou descontente com tudo isso que eu tenho, é no final, o contentamento final que, por fim, atinge o próprio Deus. Paulo passa por diversas circunstâncias. E aquelas situações, irmãos, de abundância e de escassez treinaram o coração de Paulo nesse processo. Uma vida de contentamento, então, é nesse processo de aprendizado que é a pedagogia do contentamento. Por isso, então, Paulo diz que ele aprendeu a ser contente. Não é algo inato, não é algo natural, você não nasce com isso.
O pecado vai tentar te atrapalhar a não ser contente. O pecado vai ter uma tendência de descontentamento eterno. Por isso, essa insatisfação com a igreja que a gente está, com o emprego que a gente tem, com a aparência que a gente tem, no final, irmãos, vai sempre nos levar ao pecado. Ao pecado. Porque a nossa tendência de aumentar mais a nossa satisfação não vai nos aprender a nos concentrar nesse aprendizado de ser cheio de Deus, de aprender com o nosso Deus. Irmãos, tem uma frase que diz o seguinte, olha, o que te separa da alegria? O que te separa da alegria? Você pode dizer essa frase assim, olha, eu vou ficar feliz quando, 3 tracinhos. Eu vou ficar feliz quando, tarará. Esse espaço vazio, eu vou ser feliz quando, e você preenche, o que vai preencher esse espaço vazio no seu coração? O que vai estar aí entre essa frase, no final dela? Você vai ficar rico quando você se casar? Você vai ficar contente quando você preencher essa linha com mais riquezas? O que vai te fazer feliz? Portanto, nesse caminho verdadeiro para o contentamento, você deve estar, em primeiro lugar, debaixo da obediência do Senhor. Nesse caminho de aprendizado, como Paulo aprendeu, você vai ter que entender que haverá 2 opções. Ou você vai obedecer a Deus, ou você vai obedecer os seus inimigos. O que são os inimigos? A carne, o diabo e o mundo. Lá no fundo, irmãos, nós vivemos uma vida de descontentamento porque a gente de alguma maneira quer suprir a demanda desses 3 inimigos. Então Satanás diz mais ou menos o seguinte, olha, a sua mulher é feia, troque de mulher. Você é tentado por outra mulher. E aí ao você trocar de mulher e você parar para pensar nisso, não é verdade. Ela não é tão bonita assim, eu vou trocar de esposa. Ou então você pensa, na verdade, quando o mundo te pressiona, fala assim, olha, você só vai ser feliz quando você tiver X mil lá na bolsa de valores, num rendimento tal. Você só vai ser feliz quando você conseguir se aposentar aos 55 anos, vivendo de renda passiva, seja da bolsa, fundos imobiliários, de alguma aplicação que você fizer. Aí você vai ser feliz. Mas o mundo também te pressiona que você não vai ser feliz só quando você tiver esses rendimentos passivos. O mundo te pressiona que você tem que ter uma casa na praia, você tem que ter... O mundo te pressiona. Mas também a sua carne, o seu inimigo te pressiona. E você pensa assim, nossa, mas eu não sou feliz aqui nesse emprego, eu tenho que mudar logo. De alguma maneira a carne, o diabo e o mundo, esses 3 inimigos nos pressionam a desobedecer a Deus. E quando a gente não vive uma vida de obediência a Deus, a gente vai ver uma vida de eterno descontentamento. Esses 3 inimigos querem nos convencer que a desobediência a Deus tem um sabor de mel, mas no final ele tem sabor de fel. Irmãos, a verdade é que seremos felizes quando estivermos cumprindo a vontade, o propósito para o qual Ele nos chamou. Segundo aspecto, para a gente entender o que significa esse caminho de aprendizado nesse processo. O caminho do verdadeiro contentamento vem do coração. O verdadeiro contentamento não nega esses sentimentos. O verdadeiro contentamento, na verdade, irmãos, não nos deixa ser controlado pelo sentimento. O sentimento quer nos controlar. E o contentamento, então, quer que aquele momento feliz nos controle. Eu falo isso muito em relação, por exemplo, eu gosto de ficar rindo naquelas reações de torcedor de futebol quando o time dele perde, né? Eu fico rindo daqueles caras. E aí ele fica bravo porque o time dele perdeu, ele fica nervoso com o técnico, nervoso com os jogadores, né? Fala mal dos jogadores e tal, e eu fico rindo daquele ali. E ele fala, você, né, o time fulano de tal, você estragou o meu final de semana, agora eu vou passar o meu sábado e o meu domingo raivoso, né, irritado. Quer dizer, o sentimento daquela pessoa é pautado pelo jogo de futebol. O sentimento daquela pessoa e o contentamento dele é controlado pelos sentimentos dele. Será que o nosso contentamento também não está sendo controlado pelas nossas emoções e sentimentos? O contentamento, irmãos, não é fingir como aquela história da síndrome da Poliana, que tudo está dando certo ao nosso redor. Não é isso. Mas o nosso contentamento não depende do meu sentimento. O meu contentamento, na verdade, interior, veio de uma paz que excede todo o entendimento, conforme diz a palavra de Deus. Essa paz interior. Quando o seu time perde, você continua com a sua paz interior. Quando você perde o emprego, você continua com essa paz interior.
Quando você perde um ente querido, aquela circunstância não te molda. Portanto, o contentamento é essa capacidade de que a circunstância externa não me controla, os meus sentimentos não têm controle, e apesar dos meus sentimentos, apesar das circunstâncias internas, esse contentamento continua firme e inabalável. É como o cerne de uma planta. Não sei se o irmão sabe, mas o cerrado brasileiro, ele foi adaptado, para aguentar o fogo. As plantas do cerrado, elas são, não, além de serem retorcidas, mas ela tem uma casca altamente grossa, uma raiz profunda para enfrentar o momento da seca, e naquela raiz profunda, às vezes ela é maior para dentro do que para fora. Às vezes você está vendo ali, um ipê de alguma maneira, mas às vezes aquele ipê tem mais frondosidade para baixo na terra do que necessariamente do que você está enxergando ali para cima. Por que isso, irmãos? Porque ele aguenta o tempo difícil. A felicidade não é como um algodão doce que dissolve no mesmo instante. O fato é, irmãos, que obediência é o caminho do contentamento. Quando você não se deixa levar pelos seus sentimentos, isso você então experimenta o verdadeiro contentamento. E o caminho para esse aprendizado do verdadeiro contentamento envolve compreender que Deus é bom. Você tem filhos? Eu sei que talvez a maioria aqui deve ter filhos. E se você tem filho, você quer dar o melhor para o seu filho, uma melhor educação, uma melhor qualidade de vida. Então a gente não pode olhar para o nosso filho e acreditar que tudo que eu estou fazendo de bom para o meu filho é melhor do que o que Deus faz por mim e por você. Pense na afronta que a gente seria como pecador, falho, limitado, achar que nós somos melhores do que Deus, dando coisas boas aos nossos filhos. Irmãos, quando a bondade de Deus, ela é real, ela é palpável, ela é escrita e ela é garantida na palavra de Deus, significa que o melhor que você fizer para os seus filhos, Deus ainda quer o melhor para você. Deus te supera. Por maior que você seja bondoso para com o seu filho, por melhor coisa que você dê a ele, Deus ainda é melhor do que tudo isso que você faz para o seu filho. Portanto, pensar, meditar, acreditar e viver que tudo que vem da mão de Deus, tudo que Ele nos dá é necessário para me conformar à imagem do seu filho, eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que compreender que essa bondosa mão de Deus está assim me guiando. Como o salmista diz, certamente bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Contentamento, então, irmãos, é compreender que essa bondade de Deus está me levando a ser abençoado. E lembra que a gente pregou o que significa ser abençoado aqui no culto? E então eu quero fazer uma pergunta para você, depois de a gente compreender brevemente esse caminho e roteiro do contentamento. Por que você então talvez não está contente? Quero te fazer essa pergunta. Pastor, por que eu não estou contente? Por que eu não estou feliz? Por que eu não estou vivendo uma vida de contentamento? E aqui eu vou sugerir algumas possibilidades. Eu não vou afirmar nada. Eu vou apenas sugerir coisas de talvez porque você não está vivendo uma vida contente. E a primeira delas é, talvez você não viva uma vida contente porque lhe falta gratidão. Aquilo que o nosso irmão Jonas pregou aqui no começo. Talvez você vive uma vida descontente porque você é ingrato. Mas a palavra de Deus, eu volto a dizer aquela questão de ordenanças, evangelhos, lei o evangelho. Olha só, 1 Tessalonicenses 5,18. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu vejo muita gente perguntando assim, qual é a vontade de Deus? Nós vamos pregar isso aqui em agosto. Vamos começar como compreender melhor a vontade de Deus. E eu vejo as pessoas, Senhor, pastor, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Sabe qual que é a vontade de Deus? Está escrito. E está escrito que ser grato em toda circunstância. Essa é a vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Pois essa aqui é uma delas. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Segundo aspecto, talvez porque você não está experimentando uma vida de contentamento, talvez porque você não está tão feliz. É porque você tem se concentrado na sua felicidade, no seu desempenho.
Talvez você não está vivendo uma vida feliz porque a sua felicidade tem sido você mesmo. Eu gosto da ilustração que o Paul Washer conta. Ele diz o seguinte: olha, vamos imaginar que você acorda segunda-feira e você acorda no horário certo, você vai para a padaria, tem aquele café da manhã que você gosta ali te esperando, você chega no seu local de trabalho, tudo dá certo, a planilha do Excel abre, as contas dão certo, o documento que você envia está ok, o seu chefe te chama na sala, te dá uma grande responsabilidade, te diz sobre promoção, e aquele dia você foi o cara. Você chega, acerta no filme certo que você vai assistir à noite, você come a comida boa da sua esposa e você vai dormir. Só que no outro dia você acorda atrasado, e aquele dia você terminou feliz, né? Mas no outro dia você acorda atrasado, bate o carro no trânsito, chega atrasado, não cumpre aquilo que você deu de responsabilidade para o seu chefe no dia anterior, o seu chefe então já fica irritado com você se atrasa para aquele compromisso que você havia marcado à tarde e você vai dormir triste, enraivecido. O que o Paul Washer fala aquilo ali? Que ele diz que quando nós trocamos essa alegria plena e satisfeita de Deus em nós estamos cometendo idolatria, porque a idolatria está no seu desempenho. Você está alegre de acordo com o seu desempenho. Se o seu desempenho foi bom, foi feliz, você se alegra. Se o seu desempenho foi ruim, foi triste, você se entristece. Quando a sua alegria está no seu desempenho, em você mesmo, isso é uma forma de idolatria. Você não tem Deus como fonte da sua alegria. A sua alegria está em você e no seu desempenho. Talvez você tenha vivido descontente porque você é a sua fonte de alegria. O seu desempenho é a fonte de alegria. Mas uma terceira possibilidade, talvez porque você não tem vivido uma vida de contentamento, é porque você está com os olhos demais nesse mundo. Você esqueceu das promessas eternas de Deus. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Então, onde está a fonte de descontentamento? Onde está a fonte de infelicidade? Achar que a esperança de Cristo se limita às coisas dessa vida. Portanto, quando Paulo fala que somos infelizes, se você está infeliz, se você está descontente, é porque talvez a sua esperança está se limitando às coisas dessa vida. Talvez, quarto aspecto, você tenha vivido a vida descontente, infeliz, porque você tem dado ouvidos àqueles inimigos que nós falamos, a carne, o diabo e o mundo. E se estamos descontentes, é porque nós, na verdade, desejamos que as suas necessidades sejam supridas o tempo todo. Eu chamo isso também de síndrome de ditador. Todo mundo quer ser servido, mas ninguém quer servir. Todo mundo quer ser obedecido, mas ninguém quer obedecer. Todo mundo quer que a sua vontade seja feita na hora dele, no momento dele, e se não for isso, ele fica irritadinho. Ele se ira porque ele não foi servido da maneira dele, como ele quis, da hora que ele quis. Isso não vale muito para a igreja? A igreja não te serviu no momento certo, então eu estou triste com a igreja. A igreja não serviu você da maneira certa, então eu estou triste com a igreja. E aí a gente fala que a igreja virou o quê, irmãos? Um mercado. Um mercado onde as pessoas têm que ser servidas à maneira dela, do jeito dela, como ela gosta. E se não for da maneira dela, ela vai trocar de igreja. Então estamos descontentes porque a gente não tem a nossa necessidade suprida na hora que a gente quer. E aí eu volto àquele texto lá do WhatsApp. São 2 linhas apenas daquele texto que eu mandei para vocês, irmãos. Talvez a gente não está satisfeito em Deus, a gente está infeliz, porque a gente não tem se deleitado no suprimento que Deus nos dá. A gente, na verdade, quer que as nossas cobiças sejam realizadas. E quando as nossas cobiças não são realizadas, a gente vive descontente. Quando a minha cobiça não é suprida, eu estou infeliz. Quando a minha cobiça não é de fato concretizada, eu estou triste com Deus. Então, muito do nosso descontentamento não é porque a nossa necessidade não é suprida, é porque essa cobiça não foi satisfeita. A conclusão final, irmãos, que eu quero deixar para vocês são poucas nesse processo de aprendizado do contentamento. As conclusões finais e os conselhos que eu deixo para vocês de uma vida de contentamento, em primeiro lugar,
a sua suficiência precisa estar em Cristo Jesus. Precisa. É uma necessidade. Paulo também fala na própria carta de Filipenses, no capítulo 1, verso 21, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. A pedra fundamental do nosso contentamento é a cruz de Cristo. A pedra fundamental do nosso contentamento é a obra que Ele fez por mim e por você. A pedra fundamental do nosso contentamento é porque nós já somos livres das cadeias do pecado, nós já temos a nossa segurança em Cristo, nós já somos filhos de Deus, nós não somos inimigos de Deus e por causa de tudo isso, nós somos contentes. E eu volto a dizer e te fazer aquela pergunta, você é contente nessa obra? Porque se você não for contente nessa obra, significa que você não nasceu de novo. É sério isso. Você pode vir à igreja todos os domingos, você pode estar arrolado no hall de membros da igreja, mas se você não compreendeu essa obra, se você não vivencia essa obra, se essa obra não é a pedra fundamental da sua vida, você não nasceu de novo. Porque a nossa suficiência do nosso contentamento está na pessoa de Cristo e mais ninguém. Eu digo mais ninguém. O contentamento verdadeiro é aprender a lição de que Jesus é suficiente e isso basta. De que se você conhece a Cristo, tem o amor de Deus nele em você, você tem o Espírito Santo que habita em você, isto é suficiente, você tem tudo o que você precisa. Essa é a primeira chave bíblica que eu te daria, a primeira dica. A segunda dica, irmãos, é deixe o seu passado. Filipenses mostra isso no capítulo 3, verso 13. Irmãos, eu não considero que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para aquelas que estão diante de mim. Paulo dá o outro segredo de aprender o contentamento, irmãos. Irmãos, tem pessoas presas demais ao passado. A gente se agarra às falhas do passado, a gente se agarra às falhas dos outros que tiveram para conosco do passado. E o passado, então, deve ser utilizado apenas como único pretexto. Sabe qual que é? Aprender a ser contente. Paulo não fala disso, que ele aprendeu? Nós não lemos isso? Como que você aprende? Você aprende com os erros do seu passado. Você aprende com os erros dos outros. Há uma frase interessante que ela diz o seguinte: o inteligente aprende com os seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Como é que você vai aprender a ser contente? Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como você vai aprender a ser contente? Aprenda com o seu passado, aprenda com o passado dos outros, mas não fique preso lá. Eu vejo pessoas pegando o passado mais como um gatilho para depressão. Eu vejo pessoas presas ao passado que impede elas de olhar para o futuro. Eu vejo pessoas, na verdade, olhando para o passado mais com uma nostalgia para tentar ser contente, mas não para aprender como é ser contente. Portanto, viva um dia de cada vez. Irmãos, Paulo fala: e o meu Deus fornecerá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória através de Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós precisamos entregar o nosso cronograma a Deus. Nós não podemos ficar presos nem ao passado e nem ansiosos pelo futuro, porque quando eu estou preso ao passado, que pode me levar à depressão, quando eu me fico focado ao futuro e pode me levar à ansiedade, na verdade eu não estou aprendendo a viver contente. Eu estou descontente por causa do meu foco errado do passado ou do futuro. Então, se a gente concentra, irmãos, nessas coisas, a gente esquece de concentrar em Deus. Portanto, viver uma vida presente é viver uma vida de contentamento, numa comunhão plena com Deus. Viver uma vida contente é quando você está fugindo do pecado hoje. Viver uma vida contente e feliz é quando você tem um prazer na comunhão verdadeiro com as pessoas que você ama. Viver uma vida contente e feliz é quando você tem prazer de conhecer a Deus. Viver uma vida contente é quando, na verdade, você está amando, cuidando daquilo que Deus quer. Portanto, a teologia do contentamento nos faz nos alegrar, nos deleitar, nos satisfazer em Deus e não em nós. Amém? O contentamento sempre está nele, nunca em nós mesmos. Vamos orar, pedindo a Deus
bênção de viver esse processo do contentamento.